tirei o Malafaia e agora eu vou colocar a comandante Nádia. Né? Porque tem que piorar, né, um pouquinho a situação. Então a gente sai e entra para a comandante Nádia. A comandante Nádia, para quem não sabe, é a presidente da Câmara de Vereadores. É isso, Alessandro? Isso mesmo, assumiu esse ano. Isso, de Porto Alegre. E aí a gente vai ouvir a comandante Nádia antes de passar a bola para o Alessandro tentar explicar isso para a próxima geração. Vamos lá. As atribuições como presidente da Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, hoje tive o maior orgulho de promulgar a lei que fala sobre a escola sem doutrinação político-partidária. Essa lei é uma grande vitória para que nós possamos garantir o direito do aluno a aprender matemática, português, história, tantas matérias importantes. E ainda faz o combate à doutrinação político-partidária, garantindo que a família seja a real formadora dos valores. Porto Alegre é pioneira nessa conquista, mas precisamos levá-la para todo o Rio Grande do Sul, tranquilizando pais e mães que seus filhos estão seguros, aprendendo e construindo o seu futuro. Bora lá, educação sem ideologia partidária. Então, a comandante Nádia aprovou, entre outras coisas, assinou, né, promulgou a escola sem partido em Porto Alegre, que é inconstitucional desde 2016. Eu não sei o que eles esperam conseguir com tudo isso, mas, Alessandro, para isso acontecer, o prefeito teve que não fazer alguma coisa, né, Alessandro? Queria te ouvir, meu caro. Tem várias questões aí que a gente já pode trazer à tona para o debate, e uma delas é se lavar as mãos que o prefeito Sebastião Melo fez aqui em Porto Alegre, no aspecto de que ele optou em não assinar, né, essa lei da escola sem partido, pelo simples fato de que ele não assinando haveria a possibilidade, né, de que a presidente da Câmara promulgasse. Então ele disse, ao mesmo tempo ele disse que, ele silenciou, ele disse que não falaria, não teria uma opinião, mas nós já sabemos que a opinião né? A opinião dele é sim, é a favor da escola sem partido. Então ele simplesmente, para não queimar, ou queimar-se um pouco mais, ele optou em silenciar, mas já sabendo que na Câmara já seria promulgada pela vereadora, a comandante Nádia, que é do PL. Ou seja, isso não teria essa mesma desenvoltura se fosse um presidente da oposição, ou PSOL, ou PT, aí seria uma outra possibilidade e nós com certeza teríamos a assinatura do prefeito. Mas essa lei, como tu dissesse bem, Viara, ela é de 2016, ela foi barrada no Congresso Nacional. Mas eu sei o porquê esses caras estão retomando isso. Opa, vamos lá. É um tanto quanto... Vocês lembram quando a gente discutia, também houve algumas discussões sobre homeschooling, ou quando as escolas estavam cada vez mais militarizadas e tal, e até mesmo nós começamos a ver que eram medidas para as suas bolhas. É isso que está acontecendo aqui em Porto Alegre. Porto Alegre, além de ser uma das capitais mais quentes do Brasil, tá? Hoje é uma das mais quentes do Brasil, com temperaturas acima de 38 graus, 40 graus em algumas regiões, porque aqui a cidade, em vez de ser, como já foi, uma cidade arborizada, ela se tornou uma cidade de concreto. Ou seja, os caras ainda são negacionistas, além de tudo, tem o negacionismo aqui climático. E o secretário de Meio Ambiente de Porto Alegre, ele comanda o gabinete da reconstrução da cidade. Sim, é uma contradição atrás da outra. Até eu acho que eu prefiro o Malafaia, entendeu? Porque ele, pelo menos, ele está embasado lá nos discursos bíblicos, né? Mas, voltando, o que acontece? Esses discursos, eles são para as bolhas. Eles são eleitoreiros. É óbvio, e hoje mesmo a gente já tem algumas informações de que entidades, tá? PSOL, PT... e o Simpa, que é também aqui dos municipários, porque essa é uma medida municipal, esclarecendo para o nosso grande público, é uma lei municipal. Isso não vai abranger de forma alguma a questão estadual, enfim. Mas é aí que mora o problema.
porque com essa lei tendo esse amparo, e dependendo da opinião pública que vai surgir a partir da lei, da efetiva lei, isso pode se alastrar. Então, nós sabemos, é óbvio que isso é legal, atinge pelo menos 3 artigos da Constituição Federal, que atinge assim de forma estarrecedora, fere os artigos, né? O que a gente está vendo? Nós estamos vendo esses vereadores aqui em Porto Alegre ligados ao PL, na grande maioria, tá? Porque essa lei ela é uma lei que foi, um tempo atrás, levantada, apresentada pelo Walter Nagelstein, que era isso, que era vereador aqui em Porto Alegre, também do PL. O ano passado, em 2024, uma vereadora chamada Fernanda Bart, que desarquivou a medida, tá, para torná-la lei. E agora, no início do ano, essa lei é promulgada, porque quando o prefeito se omite, ele diz, não, eu não vou silenciar, vou deixar isso, vou jogar aos porcos. Jogou aos porcos. Né? Então, o que acontece? Acontece que agora, sim, em Porto Alegre, nas escolas municipais, os professores estão proibidos de tornar público a sua opinião. Ou seja, toda aquela questão sobre doutrinação, que eles falam tanto, né? O professor não pode doutrinar, o professor não pode ter opinião, o professor não pode dialogar em sala de aula. Enfim, vocês imaginam como será uma aula de história aqui em Porto Alegre, agora no município. E a lei prevê suspensão e até multa de quem desobedecer. Isso, exatamente. Além da multa e suspensão, as escolas terão cartazes. Esses cartazes é uma outra questão assim hilária. Vai ser hilário. Os cartazes vão trazer mensagens do que pode e não pode dentro da escola. Meu Deus do céu, mas isso, no aspecto moral. Tá? Então, pensem comigo, esse negócio dos cartazes já tinha sido levantado lá no Congresso Nacional em 2016 pelas bancadas que estavam tentando aprovar essa medida, que não foi aprovada, ainda bem, né? E que se tornou até por inconstitucional, a gente sabe disso, mas esses cartazes, eles continuaram vivos. Então, o que esses cartazes vão trazer? São medidas morais, não são educacionais. Então, todas as medidas do Escola Sem Partido, que na minha opinião, e é uma opinião que não é a questão assim de alguém que está falando apenas, é de alguém que é educador, que estuda educação. Então, é totalmente uma escola com partido. É totalmente uma escola que doutrina, que vai passar a doutrinar. Porque a partir do momento que eu coloco num cartaz o que pode e o que não pode, e é claro, meus caros, é claro, o principal público que a Escola Sem Partido busca atingir é o público que tem ou as questões de gênero são muito à tona, ou as questões religiosas estão muito à tona, ou ainda a questão ainda infinita, né, que é contra os comunistas. Olha só, quantos anos nós estamos retrocedendo. Agora tu vê, olha só, Pedro Zambarda, eu quero te chamar junto para estar atento, deixa assim, atento o que eu vou colocar aqui na tela agora, tá? Porque o que eu vou colocar agora eu vou voltar no tempo, mas eu vou voltar só um mês. Sabe por quê? Porque eu vou colocar aqui para nossa comunidade como foi que começaram os trabalhos na Câmara Municipal de Porto Alegre neste ano. E quem vai falar isso não sou eu, é a vereadora Natasha, que é a líder do PT na Câmara de Vereadores. Vocês vão ver a declaração da vereadora Natasha dizendo qual é o método da comandante Nádia, da presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Olhem essa declaração da Natasha. Natasha, nossa líder da bancada do PT aqui, que absurdo estão querendo fazer aqui na Câmara de Vereadores sob o comando de uma militar. Que isso? É mais um dos absurdos da casa. Aliás, a gente começou o ano com um pacote de maldades e agora essa questão do espelho da casa, de onde os vereadores sentam. Historicamente, desde a década de 90, o PT e o PCdoB sentam aqui nesse corredor do meio. Agora querem colocar a esquerda num canto, afastado, como se